E aí, moçada, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel. E hoje vamos falar de anfíbios aqui nas nossas aulas de biologia da frente de zoologia. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, clica no sino para receber as notificações e após a aula, dê aquele like. Beleza, gente? Olha só. Nós estamos então no segundo grupo de vertebrados do ponto de vista evolutivo, que são os anfíbios. O primeiro grupo que nós vimos foram os peixes. E o segundo, então, é um grupo que ele é chamado de anfíbio justamente porque ele tem uma dupla vida. O próprio nome dele já diz isso. Anfi significa duplo e bios, vida. Então é o primeiro grupo de animais que começa a frequentar o ambiente terrestre. A partir de então, do ponto de vista evolutivo, nós temos animais chamados de tetrápodes. O que é isso? É um animal com 4 patas. Então todo mundo que vem a partir de então é considerado tetrápode. Os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, independente se eles andam de 4 ou 2 pernas, ou se eles não têm patas, por exemplo, que as baleias. Né? Mas, então, todo mundo entra dentro dessa classificação de animal tetrápode. Os anfíbios são aquele grupo de transição entre a água e o ambiente terrestre. Quando nós vamos falar de répteis, nós vamos ver que os répteis eles já conquistaram de forma definitiva. Existem algumas características que os répteis têm, e aí acabou que passou isso adiante para as aves e para os mamíferos, que fez com que esses animais conquistassem o ambiente terrestre. Os anfíbios não. Os anfíbios precisam desses dois ambientes para poder sobreviver, e nós vamos falar um pouco sobre isso nessa aula de hoje. E aí o que acontece? Esses anfíbios, as teorias defendem que possivelmente foi um peixe, há 400 milhões de anos atrás mais ou menos, surge esse ancestral comum, bem semelhante a peixe, que acabou originando, então, os anfíbios. Possivelmente eram peixes que tinham uma respiração pulmonar ou uma respiração cutânea bem desenvolvida, e aí ele conseguia ir para a terra. Mas por que um peixe sai da água e vai para o ambiente terrestre? O que levou o ambiente a selecionar um grupo desse? Galera, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que pensar em, primeiro, fuga de predadores, pode ser uma condição, e outra, buscar novos ambientes para ir atrás de comida. De repente, a água estava sobrecarregada, já não tinha tanto recurso. Aquele peixe que conseguia sair para fora da água e ficar um tempo fora da água, ele acabou sendo selecionado e com o tempo, então, surgiu o primeiro animal chamado de anfíbio, né? Dupla vida. Hoje, a gente sabe que anfíbio é encontrado em ambiente úmido, porque eles têm que manter a pele constantemente úmida. Tanto a fisiologia quanto a reprodução tem uma dependência muito grande da água, e assim como os peixes, eles também têm simetria bilateral, isso é característica de todo e qualquer animal vertebrado, né? A simetria bilateral, e os anfíbios, assim como os peixes, também são animais especilotérmicos. O que significa isso? Animal de sangue frio. É um animal que não consegue manter a sua temperatura constante, que nem as aves e os mamíferos. Nós, por exemplo, nós conseguimos manter nossa temperatura constante. A gente vai falar sobre isso quando chegar lá. Aves e mamíferos, então, são diferentes de peixes, anfíbios e répteis do ponto de vista do controle da temperatura. Então lembra, peixe, anfíbio e réptil, pecilotérmico, animais, entre aspas, lógico, de sangue frio. São animais que precisam de fontes de calor para poder aumentar o seu metabolismo. Nós temos 3 grupos dentro dos anfíbios. Nós temos a ordem Anura. Dentro dessa ordem nós temos sapos, rãs e pererecas. A cabeça e o tronco é fundido, dá um corpo, assim, um aspecto meio achatado, né, grande e achatado para o grupo. As patas anteriores, né, as da frente, são curtas e as de trás, as posteriores, são bem longas. E aí eles têm um grande poder muscular, e inclusive isso permite que esses animais consigam saltar. Então, os representantes dessa ordem, e aí eu trouxe essa filomedusa, essa pererequinha aí, ó, olha só as patas traseiras, o tamanho delas comparado com as patas dianteiras, justamente por causa dessa característica de conseguir saltar longas distâncias. A segunda ordem que nós temos é a ápoda, ou Gymnophiona, é representada por um grupo chamado de cobra cega ou cecília, é um animal que lembra muito uma serpente, mas não tem periculosidade nenhuma. Eles têm um corpo cilíndrico, é bastante alongado, não tem patas, por isso que esse animal é chamado também de apodi. Apodi significa sem pata. Então, olha aí a imagem de uma cobra cega, né, de uma cecília. É interessante que a gente consegue ver bem o corpo segmentado, né, que é uma característica dos animais cordados. Nós dividimos essa característica com os anelídeos, das minhocas, né,
e com os artrópodes, que é esse corpo dividido em segmentos. Então essa imagem é muito bacana, lembra bem uma minhoca. Só que esse animal é bem grande mesmo, é bem maior do que uma minhoca. Então esse é um anfíbio, é chamado de cecília ou cobra cega. O outro grupo são os animais da ordem Urodela, que são as salamandras. Lembram répteis, porém são anfíbios. Tem o corpo alongado, tem patas laterais, tem uma cauda longa. E aí algumas espécies de salamandras, elas apresentam veneno na pele contra a forma de proteção contra os predadores. A salamandra não vai te morder para introduzir o veneno. Se você pega e manuseia a salamandra, dependendo da espécie, você pode começar, inclusive, a ter alucinações, calafrios, pode ter perda de sensibilidade da sua mão. Enfim, é um grupo bem interessante. E aí, olha só, o representante desse grupo dos urodelas é uma salamandra. Então, essa coloração, agora eu falo sobre isso, tem um nome para isso. É um indicativo de que, opa, posso ser perigoso, não mexam comigo, tá? Gente, falar agora de características gerais do grupo como um todo. Primeira coisa, tegumento, a pele, né? Esses animais, assim como os peixes, os anfíbios, os répteis, têm pele. E essa pele tem epiderme e derme. Todo grupo, todo animal vertebrado tem. A diferença, aves e mamíferos, depois eu falo sobre isso. Então, até então, a gente tem uma epiderme, ela é fina, muito vascularizada, rica em vasos sanguíneos, muito úmido também. Por que ela é muito vascularizada? Porque a grande maioria desses animais, adultos, respiram pela pele, ou seja, apresentam uma respiração cutânea. Alguns anfíbios, como os sapos, o sapo de leite, por exemplo, o sapo boi, que o pessoal chama, eles têm ali glândulas de veneno, chamadas de glândulas paratóides. E essas glândulas também vão auxiliar na defesa contra possíveis predadores. Então, essa estrutura bem aqui atrás dos olhos, aqui, ó, essa estrutura que está até inchada aqui, ó, essa estrutura, então, é esta glândula paratóide. Essa glândula paratóide é da onde sai esse veneno, que se você manusear também, você pode ter irritação. Um predador que, de repente, morda ali, automaticamente ele libera o veneno e aí começa meio que uma substância astringente, assim, começa meio que amargar a boca, fechar a boca, assim, né? Então, o predador vai cuspir a sua presa. Lógico que tem espécies que vão comer independente disso e não se preocupam com essa característica. E aí, galera, lembra só, todo e qualquer animal, né? Aí eu trago os animais, os anfíbios como exemplo. Todo animal que tem uma coloração muito viva, uma coloração muito chamativa, digamos assim, uma coloração de advertência, né? Você olha e bate o olho e fala: não mexe comigo, posso ser perigoso. Isso é chamado de coloração aposemática. Lembra disso porque o professor, tanto de genética quanto de ecologia, devem falar com vocês sobre essa característica. E aí, dentro dos anfíbios, nós temos uma família chamada de Dendrobatidae, dentro lá dos Anura, né, das rãs, que esse grupo é o grupo que mais apresenta animais com essa coloração aposemática. E aí, essa toxina, ela pode afetar tanto as atividades musculares quanto neurais. E aí eu trouxe um exemplar, existem várias espécies, então se você bate um olho desse, geralmente são animais bem pequenos, você bate o olho, você já sabe que esse animal, então, tem essa coloração de advertência, isso é uma coloração chamada de aposemática. Tem uma espécie de rãzinha colombiana, totalmente amarela, que ela tem veneno para matar 20 pessoas adultas, de tão forte que é o veneno, a toxina, na realidade, que esse animal tem. Tá? Manuseou, encostou, você já vai ter um tipo de reação contra essa toxina. Beleza? Então lembra, coloração aposemática. São animais enterozoários completos, nós já vimos isso várias vezes, são animais que têm um sistema digestório completo, né? Boquianos. Os animais adultos são predadores, todo mundo já deve ter visto um sapo, de repente, no documentário, ou ao vivo mesmo, jogar a língua dele ali, que é bem musculosa, né? E protrátil, o que é protrátil? Ela estica e enrola. Ou seja, bem que nem o camaleão. Lá em répteis, a gente fala um pouco de camaleão, o camaleão tem essa característica também. Ele joga a língua, pega a presa e puxa para dentro. Então é uma forma de capturar insetos e pequenos animais. O girino, como é a forma larval desse grupo, eles moram na água, né? Vivem na água, então eles vão se alimentar de plâncton ou de pequenos animais, mas é principalmente de plâncton, principalmente de fitoplâncton, na realidade, pequenas algas, né? Então, a gente tem uma diferença em relação à alimentação entre os dois estágios, a fase larval e a fase adulta. A respiração, ela varia de acordo com as fases do ciclo de vida. Se o animal estiver na água, respira por brânquias, que é o caso dos girinos, ou de algumas salamandras
adultas. E no caso dos adultos, a respiração é principalmente cutânea, ou seja, pela pele, só que eles apresentam uma respiração pulmonar. É 100% eficaz? Não, porque os pulmões são chamados de saculiformes. É como se fosse um saco vazio, uma bexiga vazia. Então ainda não tem tanta estrutura para captar o gás, o ar atmosférico, para captar o oxigênio. Então, o animal adulto respira principalmente pela pele. Não se esqueçam disso, tá? Então é malvadeza, por exemplo, jogar sal no sapo. Você vai estar desidratando ele e você vai estar matando ele asfixiado porque ele não consegue respirar, tá? Então lembra disso, respiração cutânea nos adultos, branquial naqueles animais que vivem na água ou nas fases larvais, nos girinos. E aí o que acontece? A partir de anfíbios em diante, todo mundo vai entrar agora numa circulação chamada de dupla. Por que dupla? Porque ocorre dois tipos de circulação. Uma pequena circulação, que é a famosa circulação pulmonar. Então o sangue sai do coração, vai para o pulmão e volta para o coração. Ou seja, é uma circulação que tem a função de oxigenar o sangue. E aí, para isso, acaba auxiliando, então, a pele muito vascularizada, que aí o oxigênio vai entrar e facilita essa oxigenação do sangue. E a circulação sistêmica, que é a circulação que vai levar o oxigênio para os tecidos. Então, a partir de anfíbios, todo mundo tem uma circulação chamada de dupla. Ela pode ser incompleta quando os sangues se misturam, e completa quando não tem mistura nenhuma dos sangues. Mas, professor, que sangues são esses? Gente, dois sangues passam pelo nosso corpo. Eu tenho o sangue rico em oxigênio, que é o sangue arterial, e eu tenho o sangue rico em gás carbônico, que é o sangue venoso. Então, a partir de anfíbio, todo mundo tem essa característica que esses dois sangues passam pelo coração. Lembra que eu disse lá na aula de peixes? Os peixes têm duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Nesses animais, eles já têm três cavidades. Dois átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo, e um ventrículo. Ou seja, eu tenho a mistura do sangue dentro deste ventrículo único, que essa imagem aqui demonstra para mim. Olha só um detalhe evolutivo deste grupo para o grupo dos peixes. Os girinos, o coraçãozinho deles, só tem duas cavidades. Por que isso? Porque eles têm brânquias. Então o coração manda o sangue lá para as brânquias para ser oxigenado. Só que quando ele desenvolve para a fase adulta, o coração dele ganha uma terceira cavidade, que é o átrio esquerdo. Tudo bem? Então lembra disso. Nos adultos, nós temos ali três cavidades. Nos girinos, apenas duas. É uma relação evolutiva com os peixes, com certeza. A excreção também é realizada por um par de rins chamados de mesonéfros, que é aquele rim também que pega o líquido que está dentro do celoma, das cavidades do corpo. Eles têm ali ureteres, têm a bexiga, e essa bexiga, então, deságua numa cloaca. Ou seja, esse grupo apresenta cloaca. É um grupo que bota ovos, então, os animais que botam ovos, a grande maioria tem cloaca. Os peixes ósseos não tinham, lembra? O peixe ósseo tinha anos. Só os tubarões que tinham, e as arraias que tinham cloaca. E aí uma outra diferença para esse animal na fase adulta e na fase larval. Na fase larval, o girino, por exemplo, ele excreta amônia, porque está na água, e quem está na água, como tem muita água à disposição, pode excretar amônia, que é muito tóxico. Não precisa transformar ela em ureia. Por exemplo, o animal adulto, ele vai ter que transformar aquela amônia que vem da alimentação em ureia, ele vai gastar energia para isso. Então, o girino é mais tranquilo. Então, ele está na água, excreta amônia. O adulto está no ambiente terrestre e úmido, excreta ureia. Tranquilo, galera? Então, essa imagem aqui mostra as principais características. Eu peço que vocês pausem a aula, dá uma analisada, vejam as estruturas. Gente, basicamente, nós temos quase todas essas estruturas também no nosso organismo. A única diferença ali que a gente não vai ter é o quê? Cloaca. A gente não tem cloaca. Agora, o resto, praticamente, tem tudo no nosso organismo. Né? É bem semelhante às estruturas, né? Os órgãos, os tecidos entre os animais vertebrados. Vai diferenciar tamanho, tipo de célula, um pouco de funcionamento, mas de um modo geral, a grosso modo, praticamente as mesmas estruturas, tá? Reprodução deles é sexuada, ou seja, eu tenho troca de gametas, são dioicos, né? O macho e a fêmea são diferentes, geralmente apresentam dimorfismo, geralmente a fêmea vai ser bem maior comparada com o macho. A fecundação é externa,
é fora do corpo, e o desenvolvimento é indireto. Nós estamos falando a aula toda que tem girino, que tem larva. Então, todo animal que apresenta uma larva, que apresenta um girino, ele tem um desenvolvimento chamado de indireto. Não se esqueçam disso, tá? O acasalamento, a maioria dos machos, então, dão um abraço nupcial na fêmea, que é chamado de amplexo. Esse abraço, ele estimula a fêmea a liberar hormônios, e esses hormônios fazem com que ela faça a oviposição, ela coloque os óvulos, então, na água. A partir do momento que ela pega e ejacula, joga os óvulos na água, o macho pega e ejacula, deposita os seus espermatozoides sobre os óvulos. Por isso que a fecundação é chamada de externa, porque ela ocorre no ambiente aquático ou no ambiente muito úmido. Tem que ter bastante umidade para isso. Inclusive, tem até algumas espécies de anfíbios, de sapos, que carregam os ovos nas costas, né? E aí eclode, sai ali os girininhos, eles ficam naquele ambiente úmido, depois ele vira os micro sapinhos, e aí começa tudo novamente, esse ciclo. Aí mostra, então, o amplexo. A gente pode perceber que o macho é menor comparado com a fêmea. Então, esse movimento aí, lógico que esse galho aí, eles estão em cima de um corpo d'água. Então, ele vai estimular a fêmea a jogar os óvulos, depois que ela faz isso, ele joga os espermatozoides em cima. Gente, e aí, do ponto de vista de anexos embrionários, nós vimos isso lá nas primeiras aulas, eles não têm outro anexo além do saco vitelínico, assim como os peixes. Então, peixes e anfíbios apresentam um saco vitelínico e assim vai variar um pouco a quantidade de vitelo. Quem realmente vai ter vários anexos são de répteis para cima. Justamente são esses anexos que permitiram que os répteis conquistassem o ambiente terrestre. Mas a gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? E aí, o que acontece? Os embriões, então, são desprotegidos. E aí, o que acontece? Eles têm que se desenvolver na água. Só que tem muita perda. É muito animal que desidrata, é muito ovinho que desidrata, é muito ovinho que é predado. Então, o que acontece? Geralmente, anfíbios, eles botam muitos ovos durante o período de reprodução. E eles acabam se agregando em várias populações, vários grupos, para poder botar os ovos junto ali. Você tem uma hiper mega maxi, digamos, eficiência reprodutiva. Então, geralmente, você vai ver esse tipo de situação quando os sapos botam ovos. Então, você consegue ver aquele pontinho preto ali no meio, é o futuro embriãozinho. Aquilo ali é o zigotozinho, que vai sofrer o desenvolvimento. A partir disso, ele se transforma no girino. O girino, então, é aquela fase larval, apresenta cauda e brânquia. Por quê? Porque é um animal que tem que estar adaptado ao ambiente aquático. E aí ele vai sofrer uma metamorfose. A metamorfose, gente, é uma transformação. Então, vai perder a cauda, as fendas faringianas mudam, elas desaparecem, os pulmões são desenvolvidos, aparece pata, aparece língua, e aí eles mudam também até o hábito alimentar. Ele deixa de ser ali um herbívoro, né, comendo alga, e passa a ser um animal carnívoro. Então, a imagenzinha de um girino lembra bem um alevino de peixe, até por causa da questão evolutiva, né? É bem semelhante mesmo. E aqui uma imagem que mostra um pouco do ciclo de um sapo, de uma rã. Então, você tem um macho ali no amplexo, joga os óvulos, joga os espermatozoides, você tem um ovo fecundado que fica envolto em uma cápsula gelatinosa. Esse ovo vai sofrer todas as divisões celulares até virar um embrião, eclode, vira girino, ele vai sofrendo metamorfose até ele conquistar o ambiente terrestre e começar tudo de novo. Gente, uma dica. Essa cauda aqui, ela está sendo digerida. Quem vai fazer a diminuição dessa cauda ao longo do tempo são os lisossomos. O professor de histologia vai falar um pouco mais sobre lisossomos com vocês. E aí, dentro das salamandras, é bem interessante que pode acontecer um fenômeno chamado de neotenia. O que é isso? É uma larva apressada, ou seja, a fase larval, que ele o quê? Ele não se transforma no adulto. Durante larva, ela atinge a maturidade sexual, ela adquire maturidade sexual e começa a reproduzir antes de se transformar no animal adulto. Ou seja, um animal bem apressado. De repente ela percebe que o ambiente está bacana, ó, vamos reproduzir. E um exemplo bastante conhecido disso, é um animal que é muito utilizado como pet, né, lá no México, Estados Unidos, é a salamandra mexicana chamada de axolotl, que é o ambistoma mexicano, né? Esse animal é interessante que tem vários tipos. Você tem o albino, você tem o mais cor-de-rosa, você tem o mais branco, você tem a cor escura mesmo, que é da salamandra, que a salamandra geralmente tem uma cor escura para poder se camuflar ali nas rochas, no ambiente aquático. E aí esse animal, ele retém as brânquias externas durante toda a vida, que nem o girino. Então esse aí é o axolote.
ou seja, um animal que ele reproduz antes de atingir a fase adulta, antes de sofrer a transformação em indivíduo adulto. Beleza, galera? Então, para fechar, vamos resolver aqui alguns exercícios. Então, primeira questão. Então, a gente vai ler e vai analisar se são verdadeiras ou falsas. Um grupo de alunos, ao estudar um animal desconhecido, verificou que as características observadas levavam à conclusão de se tratar de um anfíbio. Item 1. Apresenta pele fina, úmida e muitas glândulas mucosas. Gente, um sapo, um anfíbio, quem já mexeu num anfíbio, numa perereca, sabe que é gosmento, escorregadio. Então, o item 1 é verdadeiro. Item 2. Os pulmões são pequenos e com poucas divisões internas. Verdadeiro também. Por isso que esse animal depende muito da respiração cutânea para poder sobreviver. Item 3. O coração apresenta 3 cavidades, sendo 2 átrios e 1 ventrículo. Verdadeiro também. Item 4. O animal possui pernas traseiras adaptadas a dar saltos rápidos. É uma característica encontrada nos anfíbios também. Então, resposta correta, letra E. Todas as afirmativas são verdadeiras. Próxima questão. Na metamorfose dos anfíbios, entre outras transformações, ocorrem modificações no aparelho circulatório para permitir a respiração pulmonar e a respiração cutânea. Nos girinos, o coração tem um átrio e um ventrículo. Lembra? Por que isso, professor? Porque o girino tem respiração branquial. E o coração manda o sangue lá para as brânquias. As trocas gasosas do girino ocorrem nas brânquias. E por ele passa somente sangue não oxigenado. E nos adultos, o coração apresenta quantas cavidades? Gente, nós falamos sobre isso. O coração dos adultos tem 2 átrios e um ventrículo. Opa! Então já eliminei a letra A e a letra B, professor. Né? Letra C, 2 átrios e um ventrículo com circulação simples. Simples ou dupla, galera? Se tem 2 átrios, lógico que vão passar 2 sangues. Se passam 2 tipos sanguíneos, o arterial e o venoso, eu tenho uma circulação chamada de dupla. Então, letra D, 2 átrios e um ventrículo com uma circulação dupla. Não se esqueçam disso. E para fechar, algumas notícias apontam que sapos e rãs estão desaparecendo numa velocidade jamais observada em países onde sua ocorrência é comum. Inclusive aqui no Brasil, na América do Sul como um todo, está tendo muita perda de anfíbios por causa de um fungo invasor que veio lá da África. Porém, essa redução tem sido observada em países de todo o mundo. Esses animais pertencem à classe dos vertebrados que apresenta: letra A, fecundação externa e respiração pulmonar e cutânea. Gente, resposta correta. Mas vamos ver as demais, já que foi de prima assim, né? Letra B, pecilotermia e rins metanefros. Pecilotermia sim, professor, porque é animal de sangue frio. Agora, rim metanefro não. Os anfíbios possuem, que nem os peixes, rins mesonefros. Letra C, metamorfose e circulação aberta. Metamorfose, beleza, agora a circulação dos anfíbios é fechada. Letra D, viviparidade e digestão intra e extracelular. Gente, nenhuma, porque eles botam ovos e a digestão é só extracelular. Ovo telolécito e saco vitelínico como único anexo embrionário. Gente, o ovo telolécito, o que eu posso dizer assim? Na realidade, o ovo deles é heterolécito, porque é um ovo que não tem tanto vitelo assim. Né? Então, por isso que a eclosão desses ovos tem que ser de forma rápida. Tá bom? Galera, por hoje é só. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, clica no sino para receber a notificação das próximas aulas. Tem muita aula boa aí para vocês se prepararem para o Enem. Beleza? Abraços e até a próxima.